E se a sua fé não for aquilo que você pensa que é? É possível estar perto da religião e ainda distante da salvação? Olha, essa é uma provocação que incomoda bastante. E, sinceramente, com toda razão, né? Uhum. Porque a gente está falando daquela que talvez seja a ilusão mais perigosa que a mente humana pode fabricar, que é aquela falsa sensação de segurança eterna. Certo, vamos desvendar isso. Porque eu tenho refletido intensamente sobre essas perguntas durante toda a semana. E o motivo é justamente o material que fundamenta a nossa análise de hoje. Sim, um texto fantástico. Pois é. A gente está fazendo um mergulho profundo no capítulo 10, chamado As Evidências da Salvação. É um texto brilhante e, sendo bem franca, muito confrontador, que foi escrito por Jamerson Silva Araújo. Isso, publicado lá no blog Arauto de Deus. E faz parte do livro Jornada ao Santuário, certo? Exatamente. E nesse texto, o autor nos propõe um autoexame implacável, sabe? Para separar aquela esperança que é fabricada pela nossa cultura religiosa daquela transformação genuína que as escrituras descrevem. E tem uma analogia logo no começo que é muito boa. Ah, do filme Matrix? Uhum. Sim, me chamou muito a atenção logo de cara, comparando esse estado de letargia espiritual com o filme. O que é fascinante aqui é entender por que essa analogia funciona tão bem. No filme, a maioria das pessoas vive, em uma simulação gerada por computador. Uhum, achando que aquilo é real. Exato. Acreditando que aquela realidade artificial é tudo o que existe, elas estão ali super confortáveis. E no campo espiritual a coisa não é muito diferente, né? Não mesmo. O tal do cristianismo cultural opera de forma muito parecida. É perfeitamente possível alguém nascer em um ambiente religioso, aprender o vocabulário das igrejas, cantar as músicas certas, adotar uma moralidade ali aceitável e viver em uma verdadeira matrix religiosa. Nossa, isso é muito real. A pessoa acha que está tudo bem simplesmente porque a vida exterior dela parece correta. Sim. Mas o autor nos convida a tomar a pílula vermelha, por assim dizer, a encarar a realidade de frente. E o texto tem o cuidado de preparar o terreno para esse choque de realidade, né? Porque, vamos ser sinceros, a ideia de fazer uma auditoria na própria alma soa aterrorizante para qualquer um de nós. Com certeza, o medo é a reação mais natural. E é por isso que o Jamerson estabelece algumas regras fundamentais antes de avançar. Ele pede honestidade absoluta, argumentando que tentar usar máscaras diante do espelho das escrituras é tipo uma perda de tempo. É tentar enganar a si mesmo. Exato. Ele também aconselha a não ter pressa. Um autoexame verdadeiro não é algo que a gente faz em 5 minutos antes de dormir, sabe? Exige tempo, né? Silêncio, disposição para ouvir verdades bem desconfortáveis. Isso. E o mais importante de tudo, o objetivo desta nossa reflexão não é criar um tribunal de condenação para quem nos ouve. É preciso compreender o caráter daquele que nos examina. Deus não revela para condenar, revela para salvar. Olha, isso muda tudo. O diagnóstico de uma doença grave assusta, mas é o único caminho para a cura, afinal. Então, imaginando aquela pessoa que vive anos embalada na ilusão de que se não comete crimes, o céu está garantido. Como é que essa casca se quebra? Isso levanta uma questão importante, especialmente sobre a transferência de confiança. Porque a nossa sociedade bate palmas para o famoso cidadão de bem. Sim, se a régua for o comportamento do vizinho, a maioria das pessoas se acha excelente, não é? É exatamente aí que o choque acontece. A ruptura dessa ilusão se dá pelo que a teologia chama de convicção de pecado. Que é quando a régua muda. Precisamente. Quando a régua deixa de ser o comportamento do vizinho e passa a ser a santidade absoluta de Deus, todo aquele currículo moral que a pessoa construiu desmorona. E o texto cita João 16, verso 8, para explicar o mecanismo disso, né? Sim, porque não é um raciocínio lógico ou um debate filosófico que convence alguém da sua própria miséria espiritual. É uma operação direta do Espírito Santo. Ele rasga o véu da autossuficiência e mostra as reais motivações do coração, certo? Exatamente. E os exemplos bíblicos que o autor resgata são muito bons para ilustrar isso. É impressionante observar o profeta Isaías lá no capítulo 6. Ele não era um criminoso, ele era a voz religiosa da sua nação,
o cara mais piedoso do pedaço. Mas quando ele tem uma visão de Deus no trono, a reação dele não é tirar uma selfie espiritual. Não mesmo, ele entra em pânico e grita: ai de mim, estou perdido. E tem o apóstolo Paulo também, que é outro exemplo cirúrgico que o autor traz. Sim, antes de ser Paulo, ele era Saulo, um fariseu que respirava a religião. Ele tinha certeza absoluta de que estava agradando a Deus ao perseguir os cristãos. Mas lá no caminho de Damasco, quando ele é confrontado pela luz do Cristo ressurreto, a estrutura dele inteira desaba. Ele percebe que a justiça dele era, na verdade, rebelião. E aí a gente vê como o verdadeiro encontro com Cristo destrói essa autoconfiança de forma tão definitiva. Destrói porque o Espírito Santo revela a natureza do nosso egoísmo. Mostrando que até as nossas boas obras, quando são feitas para massagear o nosso ego ou tentar comprar o favor divino, são manchadas. É o momento de falência total, onde a pessoa percebe que não tem absolutamente nada nas mãos para oferecer a Deus a não ser a própria necessidade de perdão. A salvação começa quando a ilusão termina. Forte isso. Mas a evidência não para aqui. De forma alguma. Porque se parasse apenas na quebra da ilusão, o que sobraria seria apenas uma crise de culpa eterna, né? E isso nos conduz à ideia de que um encontro real gera uma transformação visível. E há uma ilustração no texto, vinda do pregador Paul Washer, que é excelente para explicar isso. Sim, a do pai caminhando na neve densa e profunda, deixando pegadas largas, e o filho pequeno vem logo atrás, determinado a pisar exatamente onde o pai pisou. Essa imagem é muito poderosa para explicar o esforço da nova vida. E o que mais me impressiona nessa analogia não é a perfeição da criança, mas a luta em si. As pernas do menino são curtas, ele vai tropeçar. Vai cair de cara na neve fria, com certeza. Não é uma caminhada perfeita e imaculada, mas qualquer pessoa que observar aquela cena de longe vai notar, sem sombra de dúvida, que o esforço, a direção e a intenção daquela criança estão fixadas nas marcas do pai. E o texto complementa isso com aquela história fascinante do irmão Elísio. A história dele é a encarnação do que o apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Elísio era um homem completamente consumido pelo alcoolismo, a vida dele era governada pelo vício. E a mensagem chega até ele através de uma mulher, a irmã Nilzinha, que sequer sabia ler, né? Isso. Ele entra na igreja ainda embriagado, mas a palavra o atravessa de um jeito absurdo. Ele se rende a Cristo e a ruptura na vida dele é brutal. De alcoólatra destruído, ele passa a estudante de teologia e evangelista. Se conectarmos isso ao panorama geral da transformação humana, precisamos diferenciar força de vontade de regeneração. Ir para uma clínica ou adotar um novo hábito exige um esforço humano monumental, e isso é louvável. Mas o que aconteceu com Elísio é o novo nascimento, certo? Exato. Não é um mero ajuste de comportamento. É o Espírito de Deus passando a habitar naquele indivíduo e capacitando ele a viver algo que por conta própria seria impossível. Quem encontra Cristo não permanece o mesmo. A graça transforma aquilo que toca. E a beleza dessa transformação está justamente no fato de que ela opera de dentro para fora. Com certeza. Agora eu quero ser advogada do diabo aqui por um momento. Voltando à analogia da criança na neve. Se eu sou essa criança e eu acabei de tropeçar e cair feio, a tendência natural é olhar para a falha e pensar que eu não sou uma nova criação. Que tudo foi uma farsa. Pois é. Como alguém pode ter segurança quando vem esses dias de incerteza profunda? Essa é uma angústia extremamente comum. E o texto lida com isso de forma brilhante ao introduzir a necessidade de uma certeza interna. Trazendo aquele aviso do Charles Spurgeon, né? Isso. O Spurgeon dizia que ter dúvidas no início da caminhada não é apenas normal, é até esperado. O que é letal, no entanto, é a apatia diante da dúvida. A pessoa não ter certeza se está salva ou não, colocar a cabeça no travesseiro e à noite simplesmente dar de ombros. Exato. Essa indiferença é um sinal de alarme crítico. Mas, para quem se importa e está lutando com essa dúvida, como diferenciar uma emoção passageira da verdadeira segurança? Uma emoção fabricada num culto que passa rápido, né? Isso. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8,16, nos dá o mecanismo.
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele nos leva a clamar Abba Pai, que é um termo de intimidade paterna profunda. E o próprio Jamerson compartilha um testemunho super vulnerável sobre isso. Ele relata que passou semanas travando uma batalha intelectual imensa. Ele tinha entendido o evangelho na mente, mas a alma continuava em turbulência. Até que, no dia do batismo dele, aconteceu algo que a lógica simplesmente não explica. Ele descreve um selo do Espírito Santo no coração, uma convicção inabalável de pertencimento que calou as vozes da dúvida. Porque a verdadeira segurança não é um arrepio na espinha, é uma âncora fincada na promessa de Deus, confirmada pela presença invisível, porém real do Espírito Santo na consciência humana. A verdadeira certeza não vem da emoção, vem do Espírito. E isso revela algo ainda mais profundo. Porque essa certeza de filiação, de chamar Deus de Pai, nos empurra diretamente para a ideia de relacionamento contínuo. Exatamente. Intimidade diária. Eu quero propor uma analogia aqui. Imagine que eu sou a maior fã de uma celebridade. Eu li todas as biografias, sei o nome dos pais dessa pessoa, onde ela nasceu, o que gosta de comer. Você sabe absolutamente tudo sobre ela. Tudo. Se eu for a um programa de perguntas e respostas, eu ganho o prêmio máximo. Mas se eu caminhar na rua e esbarrar com ela, a equipe de segurança vai me afastar. Com certeza. Por quê? Porque informação biográfica não é intimidade. A celebridade não me conhece. Como essa ideia se aplica ao que o autor chama de igrejismo? O igrejismo é exatamente isso, ser um fã cheio de informações, mas sem nenhum relacionamento. É uma religião baseada em bater ponto. Cumprir rituais, frequentar o prédio. Dar a sua contribuição, cantar os hinos e acreditar que essas ações funcionam como moedas colocadas numa máquina de refrigerante divina. A pessoa pensa, eu coloco o meu bom comportamento aqui e Deus é obrigado a me dar bênçãos e salvação ali. Mas isso não anula o conceito central do evangelho? Anula completamente. E o texto de Jamerson é severo quanto a isso. Porque tentar alcançar a salvação por meio do próprio esforço moral, o que a gente chama de legalismo, é dizer que o sacrifício na cruz foi inútil. Verdade. Se o igrejismo pudesse nos salvar, Cristo não precisaria ter morrido. O cristianismo genuíno é ouvir a voz do pastor nas decisões cotidianas, no trânsito, no trabalho, na família. A salvação não é invisível, ela se manifesta. Manifesta-se numa postura de submissão diária. Salvação não é informação sobre Cristo, é comunhão com Ele. Perfeito. E essa comunhão tem um efeito colateral inevitável. Ela afeta diretamente os nossos desejos e apetites. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque os nossos desejos mais profundos mudam. E o relato do autor sobre a própria conversão é de cair o queixo, gente. É uma história surpreendente mesmo. O Jamerson conta que não começou a buscar a Deus porque estava triste ou precisando de um abraço. Ele começou a ler a Bíblia com um objetivo bem hostil, que era provar que ela era mentira. Ele conta que leu a Bíblia inteira em apenas 15 dias, só para caçar contradições e para refutar o cristianismo. Ele lutou contra a verdade por 3 meses intensos. Mas quando ele finalmente se rendeu, algo bizarro aconteceu. Aquela repulsa se transformou em uma fome espiritual incontrolável. Ele chegou a passar 16 horas por dia devorando as Escrituras, a ponto de sentir tristeza quando precisava parar para dormir. Como a gente explica essa mudança de apetite tão drástica? A melhor explicação está na promessa profética de Ezequiel 36:26, onde Deus afirma que removeria o coração de pedra e daria um coração de carne. Que é a cirurgia mais radical que existe. Sim. Pense na biologia de uma pedra. Você pode bater nela, jogar água fria, riscar com uma faca e ela não reage. Ela é insensível. E o coração não regenerado é assim em relação às coisas espirituais. Ele pode pecar livremente e não sentir absolutamente nada além do medo de ser pego, né? Exato. Mas o coração de carne é vivo, pulsa, tem terminações nervosas. Quando o Espírito Santo faz esse transplante, o salvo ganha uma fome espiritual gigante. E também uma profunda aversão ao pecado. Mas aí entra aquela dúvida. O salvo ainda pode cair, certo? Sim, ele pode. Mas
O espírito gera um enorme desconforto diante do erro. A prática deliberada do pecado se torna impossível. Antes o pecado era um ambiente natural, era como um peixe nadando na água. Agora é como tentar respirar fumaça. É uma dissonância cognitiva absurda. A consciência grita, a paz desaparece, a alegria foge. O salvo não vive confortável no pecado. Fé verdadeira deixa evidências. E essa transformação interna, inevitavelmente, transborda para a forma como tratamos os outros e lidamos com a adversidade. Exatamente. A transformação interna que não afeta a vida externa é uma ilusão. O que nos introduz ao desafio do amor e da perseverança. O autor traz o choque de realidade de Tiago, capítulo 2, onde ele fala daquele cenário de desejar paz a quem tem frio sem dar roupas, que não tem proveito nenhum. Tiago foi brilhante em destruir a ideia de uma fé puramente teórica e isolada. Uma fé de laboratório, sabe? A pessoa com a voz mais mansa diz: "Vá em paz que o Senhor te aqueça", mas mantenha a carteira fechada no bolso. Isso. Porque o amor exigido pelo Evangelho, o amor a Deus, à igreja e ao próximo, não é um sentimento romântico e passivo. Ele exige uma vida sacrificial. Amar custa tempo, dinheiro, abrir mão de ter a razão. Custa suportar falhas alheias com paciência. Se a transformação não gera amor prático, a fé declarada é apenas ruído. E a verdadeira prova de fogo é a perseverança durante as tribulações, como vemos em 1 João 2,19. Aquele texto duro que diz: "Saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos". Sim. Muitas pessoas começam a jornada cristã com entusiasmo. Parecem ter todas as marcas. Mas então a fornalha da vida esquenta, sabe? Vem o desemprego, a traição, a zombaria da sociedade. Ou até as seduções de riqueza que o mundo oferece, né? Bem lembrado. E diante dessa pressão, elas simplesmente abandonam o barco. Os que saem mostram que suas raízes nunca estiveram firmadas na água da vida. A verdadeira fé não apenas começa, ela permanece. É um contraste brutal com a nossa cultura moderna, que descarta tudo ao primeiro sinal de desconforto. Mas na economia do reino, não basta começar. É preciso permanecer. Então, o que tudo isso significa, se a gente puder amarrar todos esses pontos? Significa que, do primeiro suspiro de arrependimento até o último dia de perseverança, a salvação é inteiramente uma obra de Deus. E a transformação contínua é apenas a consequência natural dessa obra na vida de quem crê. Não somos nós nos consertando. De modo algum. É o Pai que elege, o Filho que redime e o Espírito quem vivifica e sustenta. A questão não é se você acredita em Cristo, mas se Cristo transformou você. Nossa, essa afirmação cala fundo na alma e tira todos os nossos esconderijos religiosos. E à medida que encerramos a nossa reflexão de hoje, o nosso desejo é que este conteúdo não seja apenas mais uma informação consumida e esquecida. Que essas evidências sirvam como um espelho limpo e doloroso. Sim, portanto, deixamos no ar a provocação final, exigindo uma resposta no secreto. Você tem sinais de uma fé viva ou apenas lembranças de uma experiência passada? Essa é a pergunta que fica. Se este mergulho profundo trouxe clareza ou confrontou a sua realidade de forma necessária, convidamos cada um de vocês a se inscrever e ativar o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. E venham conhecer a nossa comunidade até a última página.